Então, como qualquer problema em engenharia, para vocês resolverem algo mais complexo, eu sempre recomendo vocês dividirem em partes. Então, a gente divide um problema maior em probleminhas menores e a gente resolve cada um dos probleminhas menores separados. No momento que eu resolvi todos os probleminhas menores separado, eu junto ele no projeto total. Então, normalmente é assim que a gente consegue resolver problemas complexos. Então, primeiro eu vou testar algumas coisas para vocês verem aí. Então, definir aqui o heater, que na verdade é um resistor, que ele aquece o sensor de temperatura, e o cooler, que vai resfriar o sensor. Então, eu defini aqui, então o heater está ligado no porte RC5 e o cooler está ligado no porte RC2. Então, se primeiro aqui eu vim aqui, configurei os portes de entrada, aqui a gente tem o canal analógico, aqui no tris B eu tenho os botões e o tris C tem o LCD. Aí eu configurei inicialmente o LCD e o ADC, e aí eu dei um cooler igual a 1. Eu vou travar aqui o processador só para a gente ver, ó. Então ele vai ficar só aquecendo e eu travo o processador. Então se eu vier carregar aqui o arquivo, então tá ligado o nosso cooler, que na verdade ele é um ventiladorzinho, né? Onde ele está resfriando o nosso sensor. É um coolerzinho de computador, né? Ele está resfriando o sensor. E aqui ele tem a medição dele, ó. A gente poderia colocar a PWM em cima desse cooler também. Então eu poderia dosar a energia que eu coloco em cima do cooler para ele ir mais rápido ou mais devagar. Aqui eu estou colocando 100%. Eu liguei ou desliguei. Vamos fazer mais um teste aqui. Então agora eu vou fazer mais um teste. Eu liguei, esperei um segundo e desliguei. Então só para vocês verem funcionando. Ligou, desligou. Vai ligar e ficar desligando. Então vocês podem ver que 0 ou 100%. Aqui ele está mostrando a temperatura do sensor analógico. Então isso aqui é a temperatura que eu tenho no sensor. Ele está medindo 27,5. Então é próximo da temperatura ambiente. Agora eu vou trocar aqui para vocês verem o heater. Então se eu colocar o heater no lugar que é o resistor, né, ele vai aquecer por um segundo e vai parar. Então eu liguei e desliguei o heater. Então vamos ver ele funcionando aqui. Então o heater está 0 ou 100%. O sensor, vocês podem ver que está mudando a temperatura. Então o heater é esse cara que está aqui, é esse resistor. E o sensor ele está aqui. Então ele aquece ou resfria. Esse LCD escreve que eu tenho aqui, está sendo usado aqui um ponteiro. Porque toda vez que vocês criam, que nem aqui eu criei uma string, Então eu criei uma string com esse escrito que eu tenho aqui, Na verdade, isso vai ser guardado na memória. Quando é que ele sabe na memória, quando acabou a string, normalmente ele coloca no fim dessa string, que na verdade é um vetor, né? Ele coloca um /0. Então, no fim da string tem esse /0. Então, se eu tiver aqui esse LCD escreve, ele pega, na verdade, normalmente eu posso enviar para ele uma string e ele monitora o fim do vetor através desse /0. Enquanto que ele não achar o /0, ele fica incrementando os meus caracteres e enviando os caracteres até achar o /0. Então é uma maneira de a gente enviar uma string inteira. Mas a função principal que a gente pode utilizar aqui, que é essa aqui, que é o convert LCD. Só que nesse caso aqui vocês vão passar para essa função que eu modifiquei ela o valor do resultado. Vocês vão passar também a posição no display que vocês querem
E também vocês podem passar para ela, a função converte LCD, se eu quero colocar vírgula ou não. Porque a gente vai ver como a gente vai fazer, mas por exemplo, se forem ver lá a medição que ele mostra do sensor de temperatura, normalmente ele vai mostrar 27,50, por exemplo. Então tem uma vírgula. Então, isso aqui, na hora de eu escrever, eu posso utilizar essa função aqui que ela vai fazer isso aí. A gente vai utilizar, por enquanto, valores inteiros. E depois, se vocês quiserem, a gente pode trabalhar com número com vírgula, que complica um pouquinho mais, mas também não é difícil. Tem alguns detalhes que nem na memória, eu comentei na memória E2PROM, dificulta um pouquinho, porque na memória que nem E2PROM vocês podem ler somente e escrever valor inteiro. Então eu posso escrever normalmente valores de 8 bits, então de 0 até 255 na memória. Então se eu quiser escrever, por exemplo, o valor de 22,4, é mais difícil de escrever. Como é que uma maneira que eu poderia fazer seria multiplicando isso por 10, ó. Então eu multiplicaria por 10 o 22,4 e salvaria 224. Só o problema de fazer isso aqui que daí um número, como a memória ela tem, cada endereço dela tem só 8 bits, o valor máximo que eu poderia ter seria 255. Mas vamos primeiro por partes aqui, vamos começar primeiro no LCD. Ó. Então vocês podem usar essa função aqui, vocês vão passar para ela o valor, ela faz aquela conversão que a gente já fazia em milhar, centena, dezena e unidade, e depois vocês estão passando para ela um pose aqui, ó. Então ela vai dar um LCD comando, posição, e ela vai posicionar na linha que vocês quiserem. Então se eu quiser linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. E se eu der esse comando aqui, char, vírgula, se ele for 0, ele não faz nada. Se você colocar em 1, ele vai mudar alguma coisa aqui, ó. Então, se tiver milhar, né, ele escreve o milhar, depois o centena, que já está convertido aqui nessa conta que a gente já tinha feito, a dezena, e se tiver o vírgula que vocês passaram para a função for igual a 1, ele vai escrever uma vírgula. Depois ele vai escrever a unidade, e se o vírgula for igual a 1, ele vai escrever ainda um 0. Então, em vez de ele escrever lá, se eu passar, por exemplo... Vamos fazer aqui para vocês verem. Então, para facilitar a minha vida, quando eu converti lá no conversor analógico digital, então quando, por exemplo, eu estiver escrevendo que nem ali 50, na verdade eu estou multiplicando por 10. Então, é uma maneira de a gente transformar isso em inteiro. Então, em vez de eu escrever assim, 5,0, eu escrevo 50, eu multipliquei por 10 o valor da minha conta, mas na hora de eu mostrar no LCD, eu tenho que ter a noção que quando eu escrever 50, na verdade eu estou multiplicando por 10 para cortar a vírgula. Então a rotina foi feita para, por exemplo, se eu escrever a temperatura que eu medi no conversor analógico digital, digamos que for 27,5. No momento que eu faço a conversão analógica digital, para não ter número com vírgula e ter só inteiro, eu transformei isso para 275. Então eu tenho 275. Então foi transformado no número inteiro. Então, se por exemplo eu mostrar o valor de 50 lá no LCD, nessa rotina converte LCD, na verdade seria o valor de 5 graus. Então, se, por exemplo, lá ele mediu, então agora, digamos, 28 graus. Então, eu vou enviar por enquanto fixo, né? 28 graus. Então, seria 28 e 28,0, né? Então, estou enviando 280, que seria 28,0. E eu coloco esse 1 aqui para ele identificar que eu quero o número com vírgula. Então, eu vou copiar aqui para a gente ver. Eu compilei, vou dar um reload aqui. Olha, ele mostrou 28,0. E esse 0 aqui ele coloca sempre se eu tiver número com vírgula. Ele só escreve um 0 a mais. Na verdade, a gente está lendo lá do conversor analógico digital com 3 casas. Agora a parte do LCD. Ó. Então eu defini aqui algumas variáveis, uma
umas strings fixas que eu vou querer escrever. Então, eu escrevi string 1 e string 2. Ó. Então, ela já escreve temp, que é o vetor que eu tinha comentado com vocês, que no fim tem aquele /0. E o temp requerido, que é o que eu quero chegar. Então, aqui seria a temperatura atual e aqui a temperatura que eu quero chegar. Então, primeiro escrever esses dois textos fixos no LCD. Então, eu dei um LCD comando linha 1, aí eu escrevo string 1, LCD comando linha 2, escrevo linha 2. Aí ele vai escrever fixo esses valores aqui, ó, temp e temp requerido, que é o que a gente quer chegar. Então, isso aqui para facilitar. Depois a gente vai escrever já na posição correta do LCD. Então, aqui, ó. Então, aqui no LCD a gente tem linha 1, primeira coluna é 80, linha 2 é o 0C0 e linha 13 e linha 4 é o 90 e o D0 no display com 4 linhas. Como eu vou ter sempre vou deixar um escrito fixo lá, eu vou querer escrever depois na linha 1 nas próximas colunas. Então eu defini o seguinte aqui, ó, que o linha 1 mais 0,6, ou seja, seria o 0x86, vai ser já a posição que eu quero escrever o valor da temperatura. Eu defini isso aqui já fixo para facilitar, ó. Mas se vocês quiserem escrever na mão, poderia escrever assim, ó, 0x86. E aqui eu vou escrever o valor fixo da temperatura. Digamos que deu 27,5, que daria 275. E aqui o 0x86, ó, que é a posição da linha 1, coluna 6. Ó. Então, compilando, eu coloquei o 1, indica que é número com vírgula, né? Então, vamos dar um reload aqui. Ó, ele colocou exatamente ali o valor que eu fiz. Então, com isso, a gente tem dominado já a escrita do LCD. Vamos dar uma olhada na leitura do canal analógico. E ele já converte de uma maneira adequada, multiplicando por 10 para a gente tirar o número com vírgula, que nem eu tinha comentado com vocês. Então aqui, ó, eu inicializei e eu vou ter que agora ler o canal analógico. Ó, então foi configurado aqui o canal analógico do init DC. Aí eu tenho aqui uma variável chamada temperatura atual. Então aqui dentro desse laço eu vou dizer o seguinte, ó, que a temperatura atual ela vai ser igual a essa função nova que é ler ADC. Ó. Então ele já vai ler o canal analógico e já converte da maneira adequada para o nosso LCD. Então ele leu o canal analógico e jogou nessa variável chamada temperatura atual. Então o valor da temperatura vai estar ali. E em vez de eu estar escrevendo um valor fixo aqui agora no LCD, eu vou escrever o valor da temperatura do sensor analógico já convertida multiplicada por 10. Então eu vou ter o número com vírgula aqui, ó. Então vamos compilar aqui para ver se funcionou. Ó, ele está com 27,5, que é o valor exato que eu tenho aqui da temperatura que ele está mostrando na placa. Para a gente poder ter certeza se está funcionando ou não, isso aqui eu vou mandar ele aquecer. Ó. Então eu vou vir aqui e dar um heater igual a 1. E agora eu vou dar um reload aqui para ver se está funcionando. Ó, ele está aquecendo 28, 29 e aqui está mostrando também, ó. Tem um pequeno atraso entre um e outro aqui, mas é normal isso, ó. Mas dá para ver que ele está funcionando de uma maneira adequada, ó. Ele está bem próximo aí. Até a gente poderia, vamos fazer mais um teste aqui, eu vou deixar ligado por um tempo e depois eu desligo ele. Então aqui eu deixei ligado agora por 6 segundos o heater e depois eu vou desligar ele. Vamos desligar ele que eu esqueci. E aqui eu desliguei o aquecimento. Ele está aquecendo, 66, 67. Aqui ele não entrou ainda na rotina. Ó. Agora ele entrou na rotina da leitura do analógico e só mostra. Ó. Como não está mais ligado o resistor aqui, ele não está mais aquecendo. Se eu ligasse o cooler, ele ia resfriar de uma maneira mais rápida. Então aqui ele está mostrando, ó, 54, 53, dá para ver que ele está bem próximo do que ele está medindo na placa. Então aqui você já tem dominado já a parte da conversão analógica e digital. Primeiro vamos fazer a primeira parte mais básica. Então a gente fez ali a parte do conversor analógico digital.
A gente viu a parte do LCD e agora a gente vai tentar ver também a parte dos botões, ó. Então eu vou utilizar os botões B3 e B4 aqui, ó. Então eu defini aqui nesse caso, ó, botão B3 e B4, ó. Então botão 3 e botão 4, que é o port bits RB3 e RB4. Então eu vou fazer simplesmente um if, ó. Eu vou fazer um ifzinho para a gente tentar ajustar isso aqui. Então aqui a gente tem uma variável que eu criei chamada temperatura desejada. Então eu vou fazer o seguinte, ó, if for apertado o botão 3, então se for apertado o botão 3, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que a temperatura desejada ela vai ser igual à temperatura desejada mais 10, por exemplo. E aí eu vou dar um delay aqui para se eu ficar apertando o botão ele não ficar incrementando direto. Então isso aqui é uma maneira simples primeiro de a gente fazer um incremento no botão. Não quer dizer que seja a maneira mais adequada, mas é uma maneira bem fácil. Então aqui eu incrementei ele. Então se for apertado o botão 3, ele entra aqui e pega o valor da temperatura desejada, soma mais 10 e guarda nele mesmo e dá um delay. E depois aqui eu vou mostrar também a temperatura desejada. Então eu tenho aqui temperatura desejada. Eu vou mostrar ela no LCD, só que eu vou mostrar na posição de baixo. Que eu já tenho lá definido lá esse pos linha 2 é o posição na linha 2 é linha 2 mais a coluna 10. Ó. Então ele vai escrever mais para o canto direito na linha 2. Então converte LCD, temperatura desejada, e aqui a temperatura atual. E se eu apertar no botão, ele vai incrementar a temperatura, no botão 3 ele vai incrementar a temperatura desejada. Então vamos ver se funcionou aqui. Então aqui ele ficou preso no início, aqui que eu deixei ainda ligado o heater, né? Ó, então aqui temperatura desejada está em 0. Se eu apertar no B3, ó, 1 grau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia colocar do B4 também.